início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar os brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para analisar quem detém o poder, seja ele de que natureza for. Poder político, privado, universitário, cultural, esportivo, sindical, enfim, dá ao nosso telespectador a possibilidade de conhecer aqueles que são os detentores do poder. E hoje eu tenho um privilégio enorme. Uma das pessoas que eu mais admirei no esporte, na verdade, eu sempre gostei muito da vinculação das atividades esportivas e, nada obstante hoje ser um velho de 88 anos, desfigurado, a minha imagem está no Museu de Karatê, onde surgiu o Karatê em Okinawa, por ser um dos primeiros faixas pretas do Brasil. E gostei sempre do esporte, razão pela qual hoje eu tenho o privilégio de ter uma grande cientista política, mas, ao mesmo tempo, uma das maiores atletas que o Brasil já teve, que é a Ana Paula Henkel, nossa convidada. Razão pela qual do amador Ives Ganda da Silva Martins, que gosta do esporte, para aquela que honrou o nome do Brasil, esta sim, através do vôlei, a nossa alegria de ter aqui. E, Ana Paula, eu gostaria de, nesse nosso programa, nesse primeiro bloco, falar um pouco sobre as grandes conquistas que você deu para o Brasil jogando vôlei, seja em equipe, seja no vôlei de praia. Muito obrigado por ter concordado em falar conosco na Rede Vida. Doutor Ives, eu confesso que eu estou assim, sem palavras. Eu acho que eu tenho que expressar aqui, deixar bem registrado o meu agradecimento não apenas ao senhor, mas a Deus de me dar a chance de promover esse encontro com um homem que faz parte, que é uma referência na minha Assembleia de Vozes, né? Aquele cantinho ali do mundo onde, quando tudo parece conturbado, caótico, é ali que a gente busca o socorro para o coração, para a alma, claro, para as palavras acadêmicas, para o conhecimento, mas principalmente para a alma. E então é uma honra assim enorme, profunda estar aqui com o senhor hoje, porque o senhor faz parte dessa Assembleia de Vozes, é um dos nomes que está lá em cima no topo. Então eu tenho que deixar registrado aqui, eu fico até emocionada, porque o senhor também era essa voz para o meu pai, que sempre foi o meu maior torcedor, amigo, mas principalmente mestre também, e o senhor sempre foi um mestre para ele também. Então, eu preciso deixar isso aqui registrado, esse meu agradecimento ao divino, a Deus. Muito obrigada, doutor Ives, pelo convite. Quem agradece sou eu, Ana Paula. Eu vi aqui pela colocação que você começou a carreira em Minas Gerais, não é? Até porque você é de Lavras, é isso, não é? Isso. Sabe que eu tenho um filho que é titular da Universidade Federal de Minas Gerais, matemática pura, não tem nada com o direito. E mora já em Minas Gerais há muito mais tempo em Belo Horizonte do que morou aqui em São Paulo, quando ele se formou na USP e foi direto fazer a carreira universitária lá. Eu gosto muito do seu estado, mas me conta um pouco, o nosso telespectador, porque você começa na seleção juvenil do Brasil e é campeã sul-americana e depois segue essa carreira brilhante para que os nossos telespectadores sintam essa grande atleta. E depois, no segundo bloco, nós vamos falar sobre a cientista política formada pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Doutor Ives, eu acho que meu primeiro contato com a seleção brasileira, digamos assim, foi na Olimpíada de 1984, aqui em Los Angeles, que a nossa seleção masculina foi medalha de prata. E ali, em 84, eu tinha 12 anos. Na verdade, a Olimpíada de 80 foi uma Olimpíada que me marcou muito, porque foi a Olimpíada de Moscou,
que teve, e isso quem estiver nos assistindo pode achar na internet, a despedida daquela Olimpíada foi aquele ursinho Misha, que o próprio estádio, as pessoas faziam usando plaquinhas, né? A tecnologia era plaquinhas das pessoas no estádio, o ursinho Misha se despedindo, aquela lágrima caindo, e aquela Olimpíada me marcou muito porque foi ali que eu aprendi aos 8 anos que eu precisava esperar mais 4 anos para a próxima Olimpíada. Então, de 80 a 84, foi um tempo que eu comecei a jogar vôlei, 8, 9, 10 anos, e sempre pensando na Olimpíada de 84, que eu queria assistir. E aí, com 12 anos, a nossa seleção masculina foi medalha de prata, e ali acho que uma mágica aconteceu dentro de mim, dentro do meu coração. Com 12 anos, eu comecei a falar, como o senhor disse, em Lavras, que eu ia jogar na seleção brasileira e que eu ia para uma Olimpíada. E com 12 anos em Lavras, eu virei ali motivo de chacota, né? Vai, você vai sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, doutor Ives. Cresci falando que eu ia jogar na seleção brasileira, até que a oportunidade veio aos 16 anos de mudar para Belo Horizonte. Meus pais me anteciparam, aí, me emanciparam, anteciparam a minha maioridade. E com 16 anos eu fui para Belo Horizonte, para o Minas Tênis Clube, e ali eu comecei a me destacar nas seleções de base do Brasil, infantil, infanto-juvenil, juvenil. Depois já fui para a seleção adulta ainda com idade de juvenil, e em 81 participei de um campeonato juvenil que fomos vice. Antes também teve um em Curitiba, infanto-juvenil, nós também fomos vice. E aí, em 92, eu fui para a minha primeira Olimpíada em Barcelona, já com a seleção adulta, e dali foram 4 Olimpíadas. Eu pulei uma Olimpíada no ano de 2000, que o meu filho, eu estava grávida do meu filho Gabriel, e depois 2004 e 2008 na praia. E aí, em 96, foi quando nós ganhamos a medalha de bronze em Atlanta. E aí na praia teve também, né, o tricampeonato do Grand Prix, a famosa briga com as cubanas, né, uma rivalidade histórica que as pessoas me perguntam até hoje, impressionante como as pessoas sabem os nomes das jogadoras. E aí depois na praia também foram 2 campeonatos mundiais, uma carreira assim muito dedicada, muito amor ao esporte e principalmente ao Brasil, viu, doutor Ives? A gente fala, as pessoas perguntam, poxa, mas 4 Olimpíadas, e aí, como é a quarta? Eu falo, olha, é como se fosse a primeira. A bandeira no ombro da gente ali, no uniforme, o frio na barriga, o hino, escutar o nosso hino nacional numa Olimpíada é uma das experiências mais incríveis que eu pude viver como ser humano e até hoje não consegui encontrar palavras para descrever a totalidade desse sentimento. Não, isso eu posso imaginar, porque nós, torcedores, ficávamos vibrando pela televisão e sentíamos aquela vibração. Imagine os jogadores lá. Agora, quer dizer que você pegou já com esses torneios internacionais as 2 formas de vôlei. Quando ela jogava o vôlei, em que você tinha, primeiro você ganhava o direito de saquear, para depois fazer o ponto se fizesse segundo, Isso. e depois começou a ser direto de 15 e de 25, não é? Você Isso. fez em Atlanta, eu acho que em Atlanta ainda era, não era Ainda era com vantagem, você tinha de que sacar vantagem para fazer de isso. 7 de 15. E depois você Isso. pegou exatamente a outra forma, que me parece muito melhor e muito mais lógica do que a vantagem, porque a vantagem às vezes podia continuar indefinidamente. E às vezes, doutor Ives, nós participávamos de jogos que demorava 3 horas e meia, era uma eternidade, né? Exatamente. Demorava bastante. E isso, como um produto para a televisão, né, não Ela fazia sentido. arrebentava completamente todos os horários, não é? Mas ainda, para terminar este último bloco, eu gostaria o seguinte: a sua convivência com os atletas, com as atletas brasileiras, entende? Tinha sempre a impressão
no vôlei, que era uma conversa de realmente muita união entre toda a equipe. Mas quando você foi para o vôlei de praia, você tinha uma única companheira, não é? O vôlei de praia. O vôlei de praia, para jogar, ele desgasta menos que o vôlei de quadra, ou é impressão minha? Não, doutor Ives, o vôlei de praia, ele demanda muito mais, fisicamente e emocionalmente, psicologicamente. Porque quando você está no vôlei de quadra, o seu erro ali, no meio das 6 jogadoras que estão jogando, é um erro que, às vezes, ele é dissipado, daqui a pouco outra pessoa saca. São 12 jogadoras em quadra participando daquele jogo. Quando você vai para a praia, você fica muito exposta fisicamente e emocionalmente, porque o seu erro ele é muito exposto, ele é muito óbvio. Então, se você, por exemplo, você consegue diagnosticar quando uma jogadora está passando por um momento emocionalmente conturbado, e aí você continua sacando naquela jogadora. Então, você tem que ter uma gama de ferramentas psicológicas muito maior do que na quadra. Na Muito quadra, mais você também é estabilidade. substituída, né? Você não está passando bem ali ou sacando bem, o técnico tira, você vai beber uma água, depois você volta. Na praia não tem isso. Você tem que arrumar ali a Às vezes, sua 21 casa pontos. interna e voltar. Então, você precisa de ferramentas muito mais específicas e mais profundas, até eu diria, para você sair de situações complicadas. E fisicamente é muito desgastante, porque você joga 2, 3, 4 jogos no mesmo dia, dependendo de onde você está ali na chave, né, do campeonato. Então, é um esporte que você precisa se conhecer muito melhor para que você encontre as ferramentas, porque as dificuldades elas são muito maiores e muito mais expostas do que na quadra. Excelente explicação para aqueles que não conheciam, que têm a impressão de que pudesse ser mais simples, quando na verdade é mais complicado. Nós vamos agora para os nossos comerciais, Ana, e depois vamos conversar sobre a visão dos Estados Unidos do que está acontecendo no Brasil. Daí vai ser a cientista política, formada pela Universidade da Califórnia, que falará. Vamos agora, senhores telespectadores, aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo um privilégio de sendo admirador de televisão permanente da grande jogadora que foi Ana Paula Henkel, que honrou o Brasil e ela demonstrou isso no primeiro bloco. Vamos também falar sobre política. Ana Paula, ela se formou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e é uma especialista em ciência política, jornalista, todo momento convidada para canais de televisão nos Estados Unidos, no Brasil, com artigos publicados também em diversos países do mundo. E hoje nós vamos falar um pouco, Ana Paula, depois de enviar esse livro, Era das Contradições, prefaciado pelo meu amigo Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, um pouco sobre o momento político no Brasil e no mundo. Gostaria de saber como é que vocês estão vendo aí nos Estados Unidos esse novo momento do Brasil e, ao mesmo tempo, o que também é assunto permanente de discussão aqui no Brasil, principalmente depois da manifestação do presidente Biden ou visitar Zelensky na Ucrânia e depois da sua manifestação na Polônia, e ao mesmo tempo a manifestação do presidente Putin de que vai sair do acordo nuclear, que, a meu ver, é um blefe, porque eu não vejo possibilidades de conflito nuclear, aquilo que o De Gaulle dizia quando fez a sua força nuclear, e perguntaram se ele tinha esperança
se houvesse uma guerra com a Rússia ou com os Estados Unidos e ganhar, disse, não, eu vou perder. O meu poder de destruição é de tal ordem, eles não entrarão na guerra, que eu terei uma força fraca, uma possibilidade de reagir. Eu estou convencido que o fato de haver em diversos países faz com que realmente a guerra nuclear é mais blefes e não uma possibilidade. Mas, enfim, nós estamos com um conflito sem solução de continuidade, nem sem possibilidade, uma solução de continuidade nos próximos tempos, porque Estados Unidos, a OTAN não desistirão, e, de outro lado, nós temos a Rússia, em que o Putin não tem saída honrosa possível. Ele tentou algo que seria uma vitória rápida, não conseguiu, fracassou depois de um ano, mas ele não pode aparecer como um fracassado, razão pela qual ele vai continuar, entende, criando problemas para o Ocidente. Como é que vocês estão vendo aí nos Estados Unidos tudo isso, Ana Paula? O tempo é todo seu. Bom, doutor Ives, eu vejo que até, por exemplo, na minha formação em ciências políticas, que até está parada, não consegui concluir por causa de televisão, de artigos. O meu curso também, eu tenho um curso sobre história e política americana, desde a América, desde a sua concepção até Donald Trump. A gente passa pelas duas grandes guerras, Guerra Fria, enfim. E o que eu vejo daqui, doutor Ives, é que existem as assembleias de vozes dos americanos também. E essas vozes, elas independem do partido. Eu sei que hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo onde a dicotomia ela é tudo, né? É fla-flu, é preto ou branco, ou você é democrata ou republicano. E quando nós falamos de política, principalmente de um contexto de geopolítica, como o senhor colocou, é muito difícil, você não pode cair nessa dicotomia de ou é Vladimir Putin, ou é Zelensky, ou é democrata, ou é republicano, porque existem fatores geopolíticos e históricos de cada região que você precisa levar em conta. E hoje nós estamos falando de um mundo globalizado, né, onde todo mundo fala com todo mundo. Então, o que eu sinto é que o americano, apesar dessa guerra Ucrânia e Rússia ser uma guerra confusa, eu até diria, é claro que você não pode apoiar um regime totalitário ou um ex-agente da KGB como Vladimir Putin fechando os olhos, mas a gente também não pode fechar os olhos para a Ucrânia, que hoje é um país muito corrupto também. E alguns pontos no presidente ucraniano Vladimir Zelensky incomodam um pouco os americanos, porque bate de frente com o próprio DNA americano de defesa da liberdade. O presidente ucraniano ele fechou 11 partidos de oposição, ele fechou estações de TV, de rádio, ele amordaçou a imprensa, e isso causa também um certo desconforto no americano médio, que apoia alguns esforços, inclusive financeiros, de ajuda financeira para a Ucrânia. Então, doutor Ives, eu acho que no contexto grande do mundo nos últimos, eu diria, 5, 6, 7 anos, até dentro da pandemia, incomodou demais a América o fato dessa palavra liberdade, isso em várias esferas, em vários campos, ela está sendo colocada em xeque, até aqui dentro, viu, doutor Ives? Não é só olhar para fora o Brasil, liberdade de imprensa no Brasil, perigoso, como alguns pontos estão sendo tratados, ou a própria Europa, mas aqui também, né? Principalmente quando o governo ele decide mandar quase 100 bilhões de dólares para uma guerra lá na Ucrânia e o pagador de impostos não tem o direito de questionar para onde esse dinheiro está indo. É claro que o americano ele acredita em princípios, por exemplo, de um presidente muito querido por democratas e republicanos, que é o 40º presidente Ronald Reagan. Eu até estou escrevendo um livro sobre a vida de Reagan para os brasileiros.
E ele dizia que é preciso manter a paz através da força. Isso não necessariamente você antecipar guerras e você alimentar guerras, mas você mostrar que quando se diz não é possível cruzar essa fronteira aqui, seja a fronteira da liberdade, seja qualquer outra divisão importante que protege o DNA não apenas da América, mas do Ocidente como um todo, você tem que cumprir a sua palavra. Infelizmente, doutor Ives, desde Barack Obama, eu diria, essa paz através da força como um espírito que a América promove para o Ocidente, ela vem sendo aí um pouco chacoalhada. Joe Biden, infelizmente, também não é esse presidente que mostra essa força, essa liderança. E, infelizmente, doutor Ives, nós estamos vivendo numa sociedade onde os sentimentos, às vezes, e as palavras, eles valem muito mais do que as ações. Então, doutor Ives, eu acredito que a América precise de um presidente que tenha a mesma postura que um Ronald Reagan tinha. Não vou entrar em ações partidárias, em perfis partidários, tem que ser democrata ou republicano. Hoje, claro, os republicanos têm mais esse perfil. Os democratas, eles estão muito mais aí preocupados com algumas pautas culturais e tal. Então, é preciso que, para reestabelecer a segurança não apenas na América, mas no Ocidente como um todo, até contra figuras como Vladimir Putin, na minha opinião, é preciso um presidente americano com um pulso mais firme, como Ronald Reagan tinha, né, teve no passado, aí nos anos 80, dentro da Guerra Fria, e que acabou culminando, a própria guerra dele contra o comunismo acabou culminando ali na queda do Muro de Berlim em 89. Você sabe que é interessante. Em 1981, eu fui convidado pelo governo americano para um grupo, éramos 9 convidados de 9 países diferentes, para visitar os Estados Unidos. E foi na época, mês de setembro, pegou o final da campanha entre o Carter e o Reagan, e, ao mesmo tempo, havia um terceiro candidato que tinha conseguido mais de 5%, que era o Anderson. Eu peguei até um debate do Reagan, do Ronald Reagan, com o Anderson, a convite do governo americano. Fui 3 semanas convidado, fiz 2 palestras, até uma no Banco Central de Kansas, no Sistema da Reserva Federal, mas no distrito de Kansas. E eu sempre fui admirador do Ronald Reagan, o ponto, e admirador por uma razão interessante, porque quando eu era moleque, eu assistia os filmes de faroeste do Reagan em branco e preto, e gostava muito dele como artista. Então, naquela ocasião, discutia muito com os próprios convidados, porque eu era convidado do governo americano, e todos eram mais Carter do que Reagan. E eu tinha uma simpatia natural pelo Reagan, até pelas teses que ele defendia, de liberalismo econômico, etc. Mas, minha querida Ana Paula, eu te chamando de querida porque, na minha idade, 88 anos, poderia ser até a minha filha, o que me daria uma alegria muito Fico grande. lisonjeada por E isso, doutor Ives. uma honra muito grande. Eu quero lhe agradecer muitíssimo a sua presença no nosso programa. Acho que foi esclarecedor, não só a parte daquilo que você representou e honrou o Brasil durante anos, mas também nessa demonstração de sua visão da política internacional, que coincide rigorosamente com a minha, porque eu sinto exatamente isso. E que os fatos, infelizmente, políticos, muitas vezes vão transcendendo a possibilidade dos homens pretender conduzi-los, e as guerras mundiais, elas, quando surgiram, independeram daqueles que começaram sem pensar nas consequências que seriam. Tenho a certeza que nós não chegaremos a isso, que a essa altura nós estamos com muito mais comunidades enfrentando e procurando ameaçar, mas sabendo das consequências de ir adiante na ameaça, e acho que nós vamos ter um conflito que vai se prolongar no tempo
um desgaste muito grande para a Rússia, que tem um PIB igual ao do Brasil, e, evidentemente, para as nações ocidentais. Quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Fiquei sensibilizadíssimo, Ana Paula. Eu que agradeço, doutor Ives, eu que agradeço, até porque o senhor faz uma linha do tempo preciosa com um dos presidentes e dos personagens, pais fundadores da América que eu mais admiro, que é John Adams, porque ele sempre dizia que para a América ser uma nação, não apenas um país, era preciso do império das leis e não dos homens. E o senhor defende exatamente isso por onde passa. É uma honra ter participado aqui desse programa com o senhor. Olha, Ana Paula, esse privilégio é meu, de tê-la aqui no meu programa, que foi a honra minha e da Rede Vida. Telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo, depois desse notável programa com a Ana Paula Henke. Até o próximo.